É isso mesmo, vamos falar sobre nova cota social, vamos falar sobre reserva de vagas para pessoas acima de 40 anos no serviço público, vamos falar sobre o que está decidindo o Supremo da ADI 4082. Como assim, professor, o que está decidindo o Supremo? Normalmente eu trago aqui para o canal decisões do Supremo já definitivas, mas esse assunto é sensível e é importante com que a gente acompanhe desde já. Preciso te dizer que o Supremo já formou maioria na ADI 4082 pela constitucionalidade dessa cota social, dessa ação afirmativa, ou seja, a reserva de vagas em concurso público para pessoas acima de 40 anos. Vamos entender o caso se você tivesse diante desse questionamento numa prova de segunda fase. A Lei Distrital número 4118 obriga a administração direta e indireta do DF a manter no quadro de seus empregados públicos, portanto estamos falando de pessoas regidas pela CLT, um mínimo de 5% de pessoas com idade acima de 40 anos, obedecido o critério do concurso. Se você tivesse numa segunda fase da advocacia pública, isso poderia ser questionado sobre a constitucionalidade para você explicar se a lei é ou não constitucional. Perceba que você pode se perguntar o seguinte, professor, a lei fala que a administração direta e indireta do DF tem que manter aí nos seus quadros de empregados públicos pelo menos 5% de pessoas acima de 40 anos. Não está dizendo que isso tem que ser reservado em concurso. Mas calma, uma coisa é consequência da outra. Se a administração não mantém 5% de pessoas com idade acima de 40 anos entre os seus empregados públicos na administração direta e indireta, como a porta de entrada para esse emprego público é pela via do concurso público, ou seja, sou contratado pelo poder público no regime seletista, mas mesmo assim preciso me submeter a concurso público, então a consequência é, nesse caso, a reserva de vagas para o atingimento desse percentual de pessoas acima de 40 anos no que diz respeito à obediência da Lei 4118. Então sim, estamos falando sobre reserva de vagas, estamos falando sobre cota social, estamos falando sobre concurso público. O primeiro questionamento que o Supremo teve que responder e que você teria que responder numa eventual prova é esse aqui, ó. O Distrito Federal tem competência para legislar sobre isso, ou seja, para legislar sobre reserva de vagas para pessoas acima de 40 anos? A primeira coisa que vem na sua cabeça é exatamente o quê? Eu estou tratando de empregado público regido pela CLT. Se é assim, então, legislar sobre eles significa dizer invadir a competência da União para legislar sobre direito do trabalho? Essa é a pergunta principal. Lembre-se que direito do trabalho é competência da União, competência privativa da União, prevista exatamente no artigo 22, inciso 1 e parágrafo único da Constituição Federal. Nesses dispositivos, na competência privativa da União sobre direito do trabalho, a União fixa efetivamente uma legislação geral e ela pode delegar a estados e municípios via lei complementar a possibilidade de legislar sobre assuntos locais que decorrem dessa legislação geral. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa legislação do Distrito Federal não afronta a competência privativa da União, porque entendeu, ao final e ao cabo, que não estamos diante de uma norma que regule relação laboral. Vamos entender o que disse o Supremo. O Supremo disse assim, ó. Inicialmente, destaco que a competência para legislar sobre direito do trabalho está situada no artigo 22, inciso 1, concomitante ao parágrafo único da Constituição da República, podendo o ente central, no caso a União, autorizar a delegação, essa delegação se dá por lei complementar, aos estados para tratarem sobre questões específicas, ou seja, questões locais. Essa competência, contudo, diz respeito tão somente às normas gerais, permitindo-se que estados e municípios legislem para complementar as normas gerais e adaptá-las às suas realidades locais. A fixação de um percentual mínimo de contratação pelo poder público de empregados com mais de 40 anos não é matéria relativa à relação empregatícia. Então a consequência da conclusão do Supremo é justamente que, no caso, não estamos tratando sobre relação laboral no momento em que fixamos um percentual mínimo de contratação de empregados públicos de pessoas com idade acima de 40 anos. É o que o Supremo diz. E, portanto, não se encontra regida pela consolidação das leis trabalhistas. Em outros termos, a referida lei distrital não regula a relação jurídica entre empregadores e trabalhadores. Seu conteúdo não impõe obrigação trabalhista, mas é direcionado à contratação pública, visando a promoção de valores constitucionais
como o da isonomia material. Então, praticamente, o Supremo disse o seguinte, ó, aqui não estamos falando de direito laboral, estamos falando de direito administrativo. Então, não há violação ao artigo 22, inciso 1, parágrafo único da Constituição Federal. Disse ainda, considero que as ações afirmativas antidiscriminatórias e a elaboração de políticas públicas que promovam o pleno emprego, como a aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, estão compreendidas no plexo de competências comuns dos entes federativos. Então, para responder isso numa prova, primeiro ponto, não estamos violando competência privativa da União no que diz respeito à legislação sobre o direito do trabalho. O Supremo entende que não estamos falando de direito do trabalho, embora estejamos falando de empregados públicos regidos pela CLT. Esse é um ponto muito importante para deixar consignado numa eventual resposta de prova subjetiva. O segundo questionamento é esse aqui. Então, essa reserva de vagas para pessoas acima de 40 anos é constitucional? Então, temos que responder isso a partir, nesse caso, daquilo que está em discussão do Supremo, porque essa decisão ainda não é definitiva, mas volto a dizer, já tem maioria formada no momento em que eu gravo esse vídeo, e a maioria formada foi para esse argumento. O mecanismo etário contido na lei distrital impugnada coaduna-se com o princípio da igualdade material. Igualdade formal é tratar todo mundo igual. Igualdade material é tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Visto que cria uma reserva de vagas para uma faixa etária que encontra dificuldades quanto à sua empregabilidade. Na verdade, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi apresentada no Supremo Tribunal Federal dizendo basicamente o seguinte, essa lei é inconstitucional porque a reserva de vagas para pessoas com idade acima de 40 anos é inconstitucional porque essas pessoas estão numa fase da vida de plena capacidade laboral. Então, o que diferencia uma pessoa acima de 40 anos para uma pessoa de 30 anos? Sendo assim, esse discriminating ele é ilegal, portanto desproporcional e, nesse ponto, inconstitucional. Esse foi o principal argumento do autor da ação direta de inconstitucionalidade. Diz o Supremo, ainda que a população nessa faixa etária encontre-se em plena capacidade, portanto, nesse caso, está exatamente tratando do principal argumento do autor da ADI, como aponta o autor desta ação, ela não conta com outras políticas de incentivo de contratação, como ocorre, por exemplo, com o programa Jovem Aprendiz de âmbito nacional, voltado a jovens entre 14 e 18 anos, e as múltiplas políticas assistenciais e previdenciárias de proteção ao idoso. Eu sei que você já ouviu falar que o critério de idade em concurso público, isso é até comum, ele, nesse caso, é utilizado como critério de desempate. Então, dois candidatos empatados, aquele que tiver a idade de 60 anos ou superior, ele tem, nesse caso, esse critério de desempate a seu favor. Mas idade como política pública, como cota social, como, nesse caso, ação afirmativa, no que diz respeito à reserva de vagas em concurso para atingir um percentual legal de obrigatoriedade de 5% de empregados públicos na administração direta e indireta do Distrito Federal, isso, nesse caso, chega ao Supremo em grau de novidade. E aí, o Supremo diz, embora a turma que tem 40 mais tenha plena capacidade, como aponta o autor da ADI, essa turma não conta com outras políticas de incentivo à contratação. E aí ele cita dois exemplos, né? O exemplo de incentivo de contratação no programa Jovem Aprendiz e também as múltiplas políticas assistenciais e previdenciárias de proteção ao idoso. Ademais, merece destaque o argumento de que a diminuição do desemprego, especificamente na faixa etária acima dos 40, e aqui o Supremo entra justamente no ponto discriminatório, ou seja, se essa discriminação ela é legal ou não, ou seja, na faixa etária acima de 40 anos, tem potencial de gerar impacto na cadeia econômica como um todo, visto seu reflexo em toda a estrutura familiar. Esse foi o principal argumento do Supremo Tribunal Federal na formação da maioria para o julgamento dessa ADI. Diz o Supremo, é sabido que a empregabilidade é fator decisivo na garantia de outros direitos sociais, como alimentação, saúde e educação, resultando, por sua vez, em proteção ao núcleo familiar. Você pode me dizer, professor, ainda não entendi por que o discriminating foi justamente as pessoas acima dos 40 anos. Você vai encontrar isso só no inteiro teor do voto do relator, voto esse acompanhado por mais 5 ministros, portanto 6 formando maioria.
a passagem no voto do relator destaca exatamente as informações prestadas pela Câmara Legislativa, que diz assim, ó: o objetivo da Lei 4118 é o desenvolvimento econômico e social do DF, com a diminuição do emprego em uma faixa etária em que as pessoas assumem a condição de arrimos de família, onde sustentam não só a si mesmos, mas também mulheres, filhos e muitas vezes pais. O Supremo chamou a atenção aqui porque, nesse caso, essas informações elas estão tomando por base aqui, praticamente, a ideia de que essa pessoa que tem 40 a mais seria um homem, e, portanto, sustentam mulheres, filhos e muitas vezes seus pais. Deixou claro o Supremo que essa reserva não é para homens 40 a mais, mas para qualquer gênero 40 a mais. Essa foi uma informação importante também no voto do relator. Mas o que fez com que o Supremo entendesse, por maioria, que existe constitucionalidade nessa cota social, nessa ação afirmativa, foi justamente a informação de que é uma faixa etária onde existe uma desempregabilidade alta e a diminuição do desemprego, nesse caso, tem, como disse aqui o Supremo, aqui, ó, impacto na cadeia econômica como um todo. Justamente porque essas pessoas, na sua grande maioria, sustentam a si mesmo, a sua família, ou seja, mulheres / maridos, filhos e muitas vezes seus pais. Com base nesses argumentos, o Supremo entendeu que a discriminação no que diz respeito à cota social e, portanto, a ação afirmativa para a reserva de vagas para pessoas com 40 anos mais, ou seja, 40 a mais, é constitucional. Decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, como disse, ainda em formação, mas que já tem maioria do Supremo para a constitucionalidade dessa cota social. Então, me adiantando, trouxe para o canal para que você possa engrandecer os seus estudos e, nesse caso, enriquecer as suas argumentações e, se isso for objeto da sua prova, logo será, certamente, possa responder com todos os argumentos e com toda a construção dos pontos que eu acabei de te apresentar. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.